Geraldes é um artista português bastante reconhecido internacionalmente. É o autor dos famosos murais de Sydney e está neste momento a finalizar um novo painel de 17 metros que será exposto no Instituto Superior de Psicologia Aplicada, em Lisboa. Conhecido já nos 5 continentes, Luís Geraldes, doutorado em Belas Artes, é mais do que um artista. É um pensador da arte e do universo. A sua belíssima e incomensurável obra está presente em vários museus no mundo. A busca pelo elemento e equilíbrio perfeitos fala criar obras de beleza infinita e de grande inteligência cósmica. Luís nasceu em Portugal e explica-nos porque vive na Austrália. Depois de ter vivido em África 15 anos, ter chegado a Portugal como retornado, tentei escolher um país que tivesse paz e que oferecesse uma certa prosperidade. E a Austrália foi o país que surgiu como o indicado. Luís vive num lugar idílico e confessa a importância de viver no meio da natureza para a concepção da sua arte. Fundamentalmente, viver na natureza é o aspecto mais importante da minha obra, particularmente depois da série científica, ou para a obra que estou a fazer atualmente. Devido à influência do silêncio, das noites abertas, com um cosmos aberto, e aos animais, micro e macro-organismos da natureza. Tem uma influência brutal na minha obra. Antes de falarmos sobre o trabalho, Luís fala-nos como surgiu a paixão pela arte. A paixão pela arte começou em África. Eu vivi 15 anos em Angola, na cidade de Salazar, ou Dalatando agora, e os contactos com as culturas primitivas, os desenhos nativos, o feitiço, foi uma fonte de inspiração muito grande. A cultura aborígene, bem como a africana, são uma constante na sua obra. Perguntámos a Luís de onde vem o interesse pelas mesmas. Ambas essas culturas que mencionaste, a africana e a aborígene, são símbolos tradicionais e ancestrais que nos ligam a um passado espiritual que, de certa forma, nas culturas contemporâneas está um bocado perdido. E eu acho que esse esoterismo, essa parte hermética da cultura dos povos flagelados pelas culturas colonialistas, são efetivamente uma grande fonte de inspiração no meu trabalho. Talvez numa procura de identidade com o fator de onde vimos, para onde vamos, o que estamos aqui a fazer. A origem da vida é outra grande inspiração. E Luís explica-nos o porquê. Eu sempre me preocupei com a astrologia, eu sempre me preocupei com o esoterismo e sempre tive um grande interesse pelo simbolismo que está referido na maior parte dos monumentos arqueológicos do planeta, desde a cidade Angkor Wat, no Camboja, até às culturas egípcias e aos símbolos egípcios que estão espalhados pelo Médio Oriente. Cultura do Zoroastro, cultura de vários deuses que nos antecederam. E eu acho que essa fascinação está na origem da minha obra. Essas preocupações com as identidades, essas preocupações com o passado histórico, que me fascina e que me preocupa. A minha obra de arte reflete esse percurso. Luís está de momento a pintar a sua maior tela e explica-nos como a obra nasce e como é feita a escolha dos elementos. A escolha dos elementos é sempre um bocado acidental. É a consequência do desenvolvimento da obra. O título da obra é A Condição Humana, ou A Batalha da Condição Humana. O título está em inglês, que é The Battle for the Humankind. Consequentemente, em volta disso, desenvolvi depois a pintura numa batalha energética, num equilíbrio de simbologia e de elementos espirituais e de energias positiva e negativa, de modo a criar um balanço universal entre as duas partes do quadro, focadas no desenvolvimento da batalha central para as partes laterais. Os vários dualismos presentes em todo o seu trabalho explicam a busca do equilíbrio. E Luís explica como. Na vida tudo é caos e ordem. E entre o caos e a ordem há o elemento perfeito, que é o que nos orienta, é a verticalidade. E na procura dessa perfeição temos que mergulhar no caos e na ordem para percebermos o desequilíbrio, para criarmos o equilíbrio. Recentemente, Luís teve 2 grandes exibições em Portugal. Uma no Museu da Guarda, onde passaram milhares de visitantes, e outra no ISPA, em Lisboa. Luís confessa-nos onde ainda gostaria de expor em Portugal e o que gostaria ainda de fazer no país. Eu gostava de ter um museu em Portugal e estou a trabalhar para isso. Tenho obra suficiente para isso e gostava. Mas uma grande exposição em Portugal, o expoente máximo é a Gulbenkian ou Serralves. Luís tem feito grandes murais de azulejo aqui na Austrália
e perguntámos se gostaria de ver um dos seus murais em Portugal. Eu adorava ter uma estação do metro em Lisboa ou no Porto. Seria um prazer fazer centenas de metros quadrados de obra de arte pintada e cozida por mim, sem ter intervenção de fábricas, que é o caso da maioria dos murais em Portugal. Esse para mim era um dos grandes objetivos, era fazer um mural de cerâmica numa estação de metro em Lisboa ou no Porto. Perguntámos a Luís quais as obras que lhe deram mais prazer em fazer. Os 3 murais de cerâmica em Sydney deram-me um prazer enorme. Foram 3 anos de trabalho intensivos. O mural de cerâmica também que tenho na cidade de Melbourne também me deu imenso trabalho, que são 24 metros quadrados. Tenho esta tela, é a maior tela que eu pintei até agora e suponho que será a maior tela numa coleção privada em Portugal. Tem 17 metros quadrados, o que é bom. Outra das grandes paixões de Luís são as viagens e explica-nos até que ponto são importantes e influenciam o seu trabalho. As viagens são efetivamente uma das minhas paixões, particularmente as viagens a paraísos espirituais, como seja o Tibete, Camboja, como seja o Bali, o Laos. Adoro a cidade de Luang Prabang. Quando preciso de pintar uma obra grande, normalmente tiro 2 semanas e vou para um paraíso para relaxar, para ver cores, para ver formas, para sentir cheiros, para ouvir línguas diferentes, ter experiências novas. E isso contribui para um grande alívio interno da pressão e do sítio onde tu vives. E quando chegas e olhas para a tela, ou para as telas, ou para as obras escultóricas, ou murais de cerâmica, ou coisa parecida que tu tenhas em mão, e efetivamente tens uma energia completamente diferente. Mais leve, estás mais solto. E as obras efetivamente saem de uma forma diferente. E uso as viagens para procurar esse equilíbrio. Acho que são fundamentais. Quando não está a pintar, Luís conta-nos como gosta de passar o seu tempo. Eu faço imensas caminhadas a pé pela floresta. É um dos grandes prazeres que eu tenho. É levantar-me e andar 1 hora tranquilo. Ao final do dia a mesma coisa, fazer mais 1 hora a pé, por um caminho diferente, e observar os koalas, observar os cangurus, o comportamento dos pássaros. Aliás, a primeira coisa que eu faço quando me levanto é dar comida aos papagaios. Chamo-os e eles vêm da floresta e comem as sementes que lhes dou. Isso dá-me efetivamente um grande prazer e alívio antes de começar a pintar. Luís, fala-nos onde podemos ver um pouco do seu trabalho agora em Portugal e quais os planos a curto prazo. Olha, tenho uma exposição neste momento no Centro Cultural de Macete Cavaleiros, pintura e escultura, durante 3 meses, portanto termina no final de julho. Acabei de abrir uma galeria de arte em Lisboa para promover artistas mais novos, artistas com ideias mais frescas, que é a Galeria Miso, na Rua de São Bento, 209. São 2 iniciativas atuais. Para além disso, tenho mais um mural a fazer na cidade de Melbourne e algumas esculturas em mão. Para finalizar, perguntámos a Luís quais as 3 palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal. Amigos, família e gastronomia.